Afinal, o que é o câncer de cólon e do reto? Os casos vêm aumentando significativamente nos últimos tempos, mas a doença pode ser prevenida. Mais Saúde, um programa do Hospital Luxemburgo, unidade do Instituto Mário Pena, focado na detecção precoce e prevenção de doenças. São vários assuntos e temas importantes para ajudar você a viver mais e melhor. Isso só pode acontecer por meio da informação e da prevenção. Ninguém melhor do que uma equipe de especialistas para apontar os caminhos para uma vida saudável. Seja bem-vindo ao Mais Saúde. Para esclarecer questões importantes sobre este tema, o programa Mais Saúde conversa agora com a especialista doutora Alice Capobianco, para fazer uma abordagem completa do assunto. Obrigado pela presença, doutora. Já emendo a primeira pergunta. O que é o câncer de cólon e do reto? Os cânceres de qualquer lugar do organismo, eles são crescimentos anormais e desordenados das células. Esse crescimento anormal, ele acaba dando as complicações no local. As células, normalmente, elas se dividem para fazer reparos a danos causados, como traumas, como doenças, ou para substituir células que estejam envelhecidas. Fora isso, o crescimento, esse crescimento ele é limitado. O próprio organismo tem mecanismos de fazer essa limitação. No câncer, esses mecanismos eles são perdidos. Inclusive, é uma grande questão de pesquisa no câncer, para a cura do câncer, é sobre isso. No câncer, essas células vão invadindo o tecido adjacente, vão substituindo, e também essas células são mandadas para locais distantes do tumor primário, causando os mesmos estragos em outros lugares. Existe a diferença entre tumor benigno e maligno. Tumores, eles podem ser câncer ou tumores benignos. Os tumores benignos, eles não fazem essa migração, eles não invadem o local. Eles podem ter problemas pelo seu crescimento e impedir a função do local, mas eles nunca vão substituir ou invadir o local onde eles estão. O câncer, sim. Então, os tumores, eles podem, existe muita confusão, tumor benigno e maligno. O tumor que é canceroso é o tumor maligno. O tumor benigno não é câncer. Você que está acompanhando a entrevista, pensando, o que é este câncer? Então a gente vai perguntar, na verdade, doutora, quais são os sintomas desse câncer, para a gente esboçar bem aqui o que a gente está tratando aqui nessa entrevista. Sim. Então o intestino, ele é um tubo, né? E, como eu disse anteriormente, o crescimento desses tumores vai se dar a partir da mucosa, da camada mais interna. Então, a partir desse crescimento, o que vai acontecer? Ele pode obstruir ou dificultar, mudar a maneira das evacuações, que é a função do intestino grosso, é absorver a água do material fecal dos alimentos que não foram assimilados. Então, é o que vai ser jogado para fora. Então, essa passagem vai ficar mais difícil a partir do crescimento do tumor, porque ele vai ocupar a luz do intestino. Então, ele pode ocupar totalmente, dando uma obstrução, que seria o caso da distensão abdominal, ou vai mudar a forma de evacuação que a pessoa está acostumada. Então, é bom ficar atento para isso. Outro grande sintoma é muco, que essas células a mais vão produzir, uma quantidade a mais de muco, e sangramento. Mas é necessário falar que não só o câncer faz esses sintomas. No intestino, os sintomas são muito semelhantes para várias doenças parecidas. Então, a melhor conduta é sentir o que mudou a forma de funcionamento do intestino, coloração das fezes, procurar um especialista. Doutor, o que é a detecção precoce ou rastreamento desse tipo de câncer? A detecção precoce, ela é quando você encontra um tumor, já um câncer, na sua fase mais inicial. Ele ainda não invadiu, naquele aspecto de invasão do tecido subjacente, as células, os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos e perineural, que seria por onde essas células do tumor maligno, do câncer,
migrariam para locais à distância do tumor. O rastreamento é quando, com as pessoas que têm os fatores que a gente já sabe, através de pesquisas, estudos e acompanhamentos, que podem levar ao câncer, essas pessoas seriam examinadas precocemente, antes de qualquer sintoma, para se procurar fatores predisponentes ou já um câncer inicial. Doutora, para diagnosticar precocemente, existem testes. Quais são eles? Existem 4 testes que a gente usa. A pesquisa de sangue oculto nas fezes, a retossigmoidoscopia, a radiografia chamada enemopaco e a colonoscopia. Como é feito esses exames na prática? A pesquisa de sangue oculto ela é feita através da coleta das fezes, levada ao laboratório com exames bastante específicos, ele vai detectar esse sangue que não é visível. A retossigmoidoscopia, a enemopaco e a colonoscopia é necessário um exame, um preparo intestinal, porque é necessário que se veja a mucosa, onde vai dar o tumor. Então, esse exame é feito pelo ânus, sempre pelo ânus, na endoscopia, pela introdução do aparelho, endoscopia reto e a colonoscopia, e o enemopaco através de introdução de contrastes, ar e líquido radiopaco. E a colonoscopia, doutora? A colonoscopia é um exame que ela vê do reto até o seco, até o princípio do intestino delgado, o ilho. Ele é um exame que precisa de uma sedação, porque ele provoca cólicas, o intestino ele tem muitas voltas, que ao retificar para passar o aparelho dá muita cólica, então esse exame é um exame que precisa de uma sedação. A gente falou aqui de muitos exames, uns até com nomes complexos, como né? Quer dizer, o nome é... Retossigmoidoscopia. Que é nomes complexos. Então, a pessoa que está nos assistindo, de repente, pensa, tem risco, com tanto nome diferente, né, do grande público. Quais são os riscos destes exames, doutora? Olha, riscos existem. Eu costumo dizer, quando sou perguntada pelos pacientes, risco de cirurgia, risco do exame, até atravessar a rua corre esse risco, viver correr o risco. Mas o que a gente faz? Quando a gente vai atravessar a rua, a gente olha para um lado, olha para o outro, se está seguro a gente atravessa. A mesma coisa, esses exames, a colonoscopia, como é o exame mais temido, o paciente que tem essa indicação, ele é submetido a uma entrevista prévia e esses riscos vão ser detectados e corrigidos da melhor forma possível. O risco maior, o mais temido, é da perfuração intestinal. Essa perfuração, ela pode ser uma perfuração mínima ou uma perfuração maior. Numa perfuração mínima, o tratamento é clínico, jejum, antibiótico terapia. Quando a perfuração é maior, necessita-se fazer a cirurgia. Mas esses casos são muito, muito poucos. As pessoas têm tendência a guardar os casos piores. Então, sabe-se que uma pessoa teve essa perfuração e esquece que conhece várias outras pessoas que fizeram o exame e não houve a complicação. Então, uma outra complicação que pode acontecer é a hemorragia. Hemorragia onde se fez uma biópsia, onde se tirou um pólipo, que pode ser na hora do exame, ela é corrigida, ou pode acontecer depois, porque esse local que foi cauterizado, tudo pode sair esse coágulo e sangrar. Esse paciente tem que ser submetido a nova colonoscopia e esse sangramento, com várias técnicas existentes, ele é sanado. Mas acontece com muito pouca frequência. Doutora, como é que é definido o tipo de exame que o paciente vai fazer e a periodicidade disso? O paciente vai até o especialista com a sua história toda e a partir daí essa escolha é feita. Doutora, o que são os pólipos? Caso eles existam, como eles podem ser retirados na própria colonoscopia? Eles podem ser retirados? Podem, né? Podem. Os pólipos, eles são lesões pré-malignas, na sua maioria. Existem pólipos inflamatórios que não seriam, mas eles são um crescimento celular de células típicas do intestino que podem se tornar atípicas e aí teriam tumores. Existem tumores que têm um pescoço, vamos dizer assim, e uma cabeça, que seria o pólipo verdadeiro, a cabeça, e existem tumores que são planos, que são aderidos à mucosa do intestino. Então, na possibilidade de ressecção, na maioria dos pólipos podem ser ressecados à colonoscopia. Mas os pólipos que são muito
colados à mucosa, que não teriam esse pescoço, e na região da parte direita do colo, onde ele é mais delgado, mais fino, a sua parede mais fina, o risco de perfuração é muito grande. Então, pode-se optar por retirada por cirurgia. E os pólipos que têm suspeita de malignidade, onde existe a chance de não se retirar totalmente e também a chance de se tratar mal um câncer, esse caso ele não é retirado, ele é biopsiado e futuramente, com o resultado dessa biópsia, é que ele vai ser retirado ou encaminhado à cirurgia. Doutora, quais são os fatores de risco mais comuns associados ao câncer coloretal? Idade, acima de 50 anos, obesidade, sedentarismo, dieta rica em gorduras animais, em muita carne, história pessoal de câncer de mama, de ovário, de endométrio, história familiar de câncer de cólon e mama, história pessoal de doenças inflamatórias como retocolite ulcerativa e doença de Crohn, consumo excessivo e prolongado de bebida alcoólica. São os que já foram detectados. A gente acompanhando essa entrevista, caminhando para o final, e a palavra-chave, prevenção. Doutora, como que a pessoa que está nos assistindo pode se prevenir contra essa doença? Hoje em dia, com essa facilidade de acesso à informação que todo mundo tem, ele vai saber que se ele tem uma história familiar de câncer de intestino ou de mama, uma história pessoal desses cânceres que eu falei recentemente, que é de mama, de endométrio e de ovário, doenças inflamatórias, retocolite, o Crohn, se ele tem uma dieta inadequada, se ele é sedentário, essa pessoa precisa de tomar atitudes, se são as histórias e tudo, ele precisa consultar um médico para saber como que vai ser o rastreamento dele, a procura ativa de uma possibilidade de já ter algum fator predisponente para esse câncer. E as mudanças na sua dieta, uma dieta rica, isso já é comprovado, que uma dieta rica em fibras, em legumes, em vegetais, em frutas, diminuir o consumo de gorduras vegetais, o sedentarismo, a prática de exercício físico regular, isso tudo vai evitar esse câncer de intestino. Doutor, para a gente fechar a nossa entrevista, a hemorroidas e o câncer de cólon e do reto. Há um mito em que a hemorroida está associada ao câncer. É verdade? Não, com certeza não. Existe uma crença e um medo, às vezes as pessoas nos consultam por esse problema, por sangramento de hemorroidas, achando que pode ser um câncer. A chance de uma pessoa ter um câncer de ânus tendo hemorroida é a mesma de uma pessoa que não tem hemorroidas. Hemorroidas são varizes no canal anal. Isso não provoca câncer. Então esse é um exame isso é bom ter falado aqui, a retossigmoidoscopia é um exame que complementa essa parte de rastreamento de câncer do tubo digestivo baixo. Então, porque na colonoscopia, essa parte não é bem visualizada, ela só é bem visualizada na retossigmoidoscopia. Então, é o exame ideal para ver hemorroidas e câncer de ânus. Mas, definitivamente, não há associação entre hemorroidas e câncer. Ficou bem claro, então, para quem está assistindo o programa que não tenha desvendando esse mito aí, né, doutora? Sim, com certeza. Para a gente fechar, então, qual que é a mensagem que a gente pode deixar para todas as pessoas que acompanharam a nossa entrevista, acompanharam aí o câncer sempre chama, né? Principalmente o câncer de cólon e reto, que é uma coisa que praticamente é mais difícil de visualizar do que outros, inclusive, né? Qual que é a mensagem que a gente deixa para essas pessoas? Olha, hoje em dia o acesso à informação é muito fácil, então as pessoas estão com essas informações que eu acabei de falar com muita facilidade, em revistas, em jornais, em programas de televisão. Então que as pessoas sigam, se elas forem do grupo de risco familiar ou pessoal, ou que ela tenha hábitos de vida que estão em desacordo, que ela mude esses hábitos e procure um especialista para fazer o seu rastreamento e assim prevenir, porque o câncer de cólon e reto, ele é um câncer, vamos dizer, se a gente pode falar, bonzinho, porque ele tem um tempo de crescimento mais longo do que diversos outros cânceres. Então, ele dá tempo de ser diagnosticado, tratado e curado. Então, não perca a chance. Obrigado, doutora, pela presença. Espero que a gente tenha contribuído aí com a discussão desse tema.
O programa Mais Saúde vai ficando por aqui. Lembrando que essas informações, dúvidas, você pode retirar num folheto que vai ser entregue a você. Anote o telefone e ligue para ele em caso de alguma dúvida. O programa Mais Saúde discute outros temas importantes. Boa saúde, tudo de bom. A gente se vê por aí.